Vitor, o recado do PT é: se houver o aumento da taxa de juros, tem que haver críticas, é isso? Leandro, já há críticas. Já há críticas internas. Antes mesmo de Gabriel Galípolo ser indicado pelo presidente Lula como próximo presidente do Banco Central, há cerca de 2 semanas, o PT publicou em seu site um artigo crítico a essas falas de Galípolo em relação à possibilidade de que o Banco Central e o Comitê de Política Monetária elevem a taxa de juros caso seja necessário. O que Galípolo disse foi que, na verdade, todas as possibilidades estão na mesa. Ele não fez nenhum tipo de antecipação em relação a uma decisão do Copom. Mas, logo depois dessa fala dele, de que todas as possibilidades estavam na mesa durante um evento aqui em São Paulo, o partido, então, solta um artigo, sem estar assinado, criticando essa fala de Galípolo, inclusive citando o diretor de política monetária do Banco Central nominalmente. O que diz esse artigo? Que as consequências, abro aspas aqui para o artigo publicado no site do PT, as consequências da política do Banco Central são sentidas especialmente por empresários localizados em regiões economicamente mais vulneráveis. No Nordeste, por exemplo, a taxa média de crédito para microempreendedores individuais já ultrapassa 50%, o que cria grandes dificuldades para o desenvolvimento desses negócios. É preciso, então, questionar se há fundamento para tal medida, uma vez que a inflação está sob controle, sempre mantida dentro da meta. Então, essa deve ser a narrativa por parte do PT. O que acontece? A gente vê que não é uma novidade esse fogo amigo por parte do Partido dos Trabalhadores em relação à política monetária do país. Durante os primeiros governos Lula, o então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, foi também alvo de críticas e bordoadas por parte de alas dentro do partido que defendiam uma política monetária diferente àquela conduzida pelo então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Meirelles foi chancelado, na ocasião, pelo presidente Lula. O que me disseram pessoas que conhecem tanto Meirelles quanto o presidente Lula é de que Lula normalmente tenta jogar para a militância as suas críticas em relação ao Banco Central, como ele vem fazendo em relação a Roberto Campos Neto, mas que, abro aspas para essa fonte, adora alguém responsável no comando do Banco Central. Então, essa escolha de Gabriel Galípolo, inclusive, ela segue muito essa tendência de Lula em relação, por exemplo, a essa escolha no passado de Henrique Meirelles, que é também um homem de mercado, foi um presidente global do Bank Boston, assim como Gabriel Galípolo, por exemplo, também já tem experiência no mercado financeiro, foi presidente do Banco Fator e agora ocupa esse cargo de diretor de política monetária, já tem experiência dentro do Banco Central, já conhece os mecanismos e já participou, inclusive, dessas discussões em relação à taxa de juros e tem essa experiência de mercado para apresentar como uma característica que, inclusive, agrada muito o mercado. Agora, Leandro, eu relembro rapidamente que nas 9 reuniões do Comitê de Política Monetária, das quais participou Gabriel Galípolo, ele na verdade, teve divergências em relação a seu voto envolvendo a taxa Selic. Apenas uma vez ele divergiu de Campos Neto, que foi, na verdade, uma divergência em relação ao volume dos cortes de juros. Naquela ocasião, que foi em julho, foi no ano passado, não vou me lembrar quando especificamente. Gabriel Galípolo foi um dos diretores do Banco Central, junto com outros indicados pelo PT, que votaram pela redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, enquanto os diretores indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em conjunto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, votaram por uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa Selic.